Fala galerinha, estou colocando aqui esse vídeo para falar sobre regra de 3. Esse conteúdo é o conteúdo que está sendo proposto para os alunos de 7º anos. E como é conteúdo oficial do CIS e do PSC, os alunos do primeiro ano poderão utilizar essa aula para dar aí uma alavancada nos estudos, beleza? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do professor Maxwell, dar o seu like e curtir nossos vídeos. Bem, vamos lá, ser bem breve. Regra de 3 simples. Primeiramente, precisamos entender um pouco sobre a regra. Falar sobre razão. Razão é uma fração que pode ser uma divisão, também pode ser um número decimal e também poderá ser escrito como uma porcentagem. Geralmente, quando se pergunta uma razão, o aluno tem dificuldade em resolver esse problema e toda vez que fala razão, você já sabe que toda razão é uma fração. O resultado de uma fração vai gerar um número decimal, vai gerar um número exato, vai gerar uma dízima periódica e assim por diante. Coloquei aqui um exemplo. Essa aqui é uma razão entre dois valores. Isto é uma fração que, ao ser gerada, poderá ser escrita com uma divisão e o resultado dessa divisão terá um número decimal infinito, de período 3. Então tem uma dízima periódica. É escrito dessa forma. Se você de repente quiser escrever uma porcentagem, é só multiplicar por 100, não é isso? Ou então pegue essa vírgula e desloque em 2 casas e eu terei 33%. Próximo passo, entender o que é proporção. O que é proporção? É uma igualdade entre duas razões, ou uma igualdade entre duas frações. Aqui já tem uma ideia de relação de regra de 3. Para que essa proporção seja real, a multiplicação dos seus extremos tem que ser idêntica. Se não houver resultado igual, ela não é uma proporção. Vou dar um exemplo. Se eu multiplicar meio pelos extremos, eu terei como resposta 2 vezes 10, que vai dar 20, e 4 vezes 5, que terá também como resposta 20. Logo, isso aqui é uma razão proporcional exata. Então, exemplo, se a resposta desse número diferente, ela não seria uma proporção, tá? As propriedades da proporção dizem o seguinte, que A está para B, assim como C está para D, que também poderá ser escrito como uma escala. Geralmente, os alunos que estudam geografia não entendem que é uma escala. Então, tem aqui um valor, estará numa razão proporcional a esse outro valor. Então, tem uma escala. A está para B, numa razão de metragem, assim como C está para D. Ou seja, utilizando a regra de 3, multiplica meios pelos extremos. A vezes D, C vezes D. E para quem não sabe, vou até dar uma dica, que na divisão de fração, vou dar um exemplo. A está para B, assim como C está para D. Vou tentar mostrar para vocês como é que é multiplicar meio pelos extremos. Então, eu estou multiplicando A vezes D. Eu estou multiplicando os extremos por os meios. B vezes C. Beleza. Vamos entender um pouco de grandezas. Grandezas é tudo aquilo que pode se medir ou contar. Porque aqui alguns exemplos. Comprimento, unidade de comprimento métrico, não é isso? Massa, que é o quilo. Produtos industrializados, você pode contar, tipo aqui, eu tenho 2 pincel. Se eu posso contar, então você pode trabalhar com grandezas. E etc. Nas grandezas nós teremos 2 situações. As diretas e a inversa. Nesse vídeo eu vou falar das diretamente proporcionais. É quando as 2 grandezas têm o mesmo sentido, ou seja, elas vão sempre as 2 aumentar ou as 2 vão diminuir. A regra de 3 simples começa aqui. Vou colocar um probleminha para nós entendermos melhor. Por exemplo, Nívia, uma costureira renomeada aí no mercado paralelo, faz 2 bermudas com 1,40 metros de tecidos. Nesse caso, as grandezas são as bermudas e os tecidos. A bermuda porque o produto pode contar, e o tecido porque é uma unidade que pode se medir. 2 grandezas. Sempre ao resolver um problema de regra de 3 simples, o primeiro ponto, o primeiro parágrafo, a primeira estrofe, sei lá como é que pode ser, geralmente ele dá a primeira situação do problema. No segundo ponto, ele faz a pergunta e aí você deve resolver.
Quantos metros de tecido, você não sabe, chama de X, livre usará para fazer 12 bermudas. Então, vamos ter aqui a solução. As grandezas bermudas e a grandeza do tecido. Duas bermudas utilizam 1,40 metros de tecido. Quer saber quantos tecidos vai fazer 12 bermudas? Coloca o X. Bem, existem duas maneiras de resolver. A maneira simples e uma maneira bem mais prática de resolver. Cabe você escolher a sua maneira. Fiz a primeira tradicional. Seguindo os passos, vocês não errarão qualquer operação dessa. Eu vou fazer por etapa para você entender. Primeiramente, você irá fazer as razões. Então, no caso aqui, as razões são as frações. Segundo passo, colocar a proporção. A proporção é a igualdade. Terceiro passo, colocar uma setinha, que é para te dar orientação como é que vai ficar. Se vai ficar direto ou inverso. Em alguns casos, alguns livros e alguns colegas do nosso trabalho ensinam essa setinha de uma maneira. Eu, geralmente, vou mostrar para vocês. Eu pego a fração maior, pego do menor número e vou para o maior número, colocando a setinha no sentido de que vai do menor para o maior. Como serve só de orientação, talvez não tenha muita influência aí. Próximo passo, faz a interpretativa. Aí você vem aqui, ó. Se a Lívia faz 2 bermudas, gasta 1,40 de tecido, se ela fizer mais bermuda, ela vai gastar mais tecido? Nesse caso, ela vai. Mais bermuda, mais tecido, então as duas têm o mesmo sentido. Então, coloca a setinha no mesmo padrão para orientar. Para resolver a regra de 3 simples, só pode ser feita quando elas estiverem no mesmo sentido. Observou que os sentidos são idênticos, multiplica meio pelos extremos. Sempre começando pelo x. Então, x vezes 2, 2x, 12 vezes 1,40, 12 vezes 1,40. 12 vezes 1,40 dá 16,80. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. E 16,80 dividido por 2 dá 8,40 metros. Ou seja, ela utilizará 8 metros e 40 centímetros de tecido para fazer as 12 bermudas. E aqui tem uma maneira simples de fazer como macete, já que você vai fazer uma prova de CIS e PSC. Dicas importantes. Toda fração é redutível e você deve simplificar o máximo possível. Ou se você quiser simplificar por etapa, fica a critério do cliente. Como eu faço geralmente a maior possível, eu coloquei aqui, ó, o 12 e o 2 são números pares, logo pode ser divisível por 2. Simplifiquei por 2, simplifiquei por 2. 12 dividido por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Como eu simplifiquei a fração, a conta se torna mais fácil. Você pode até resolver de cabeça. Seguindo o padrão, x vezes 1, x. 6 vezes 1,40 está aqui. 6 vezes 1,40. E como eu venho ensinando para os nossos alunos, não precisa armar conta, é só fazer direto. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Vai 2, ficou 4. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8, e está aqui a resposta. Beleza? Bem, essa aqui fica para vocês fazerem aí, dá um tempinho, dá um pause no vídeo e resolve o problema. Vou dar um tempinho para vocês. Bem, como você já resolveram o problema, eu espero que tenha entendido e aprendido. Vamos lá, resolver o problema. Como eu falei, a primeira linha sempre dá, o primeiro ponto sempre dá a primeira linha. Tapajós gosta de viajar. Ele foi de Manaus até Roraima com seu Fusquinha e percorreu uma distância de 310 km com 25 litros de gasolina. Quem são as grandezas? As grandezas são essas. É a distância e a outra é a gasolina. Ele percorreu 310 quilômetros e gastou 25 litros de gasolina. Pergunta: quantos quilômetros percorreu com 50? E aí só seria a regra, como eu falei. Primeiro faz as razões, depois a proporção, depois a setinha do menor para o maior, faz a interpretativa,
Se ele percorreu 310, gastou 25. Se ele aumentar o consumo, ele vai andar mais? Vai. Mais distância, mais gasolina, mesmo sentido a setinha. Próximo. Verifique se essa fração é redutível. E se for redutível, significa que é a maior redução possível. Nesse caso, a maior redutível é 25. E 25 dividido para 25 vai dar 1. E 50 dividido para 25 vai dar 2, gerando uma nova fração. E a conta pode ser feita de cabeça. Multiplica meios, x vezes 1, x. 2 vezes 310, 2 vezes 310, x é igual a, vai dar 620 quilômetros. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, fique com Deus e